Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago para você todos os dias um clique, uma ideia da teoria para a nossa prática do dia a dia. Bem, o clique de hoje é o 154. Às vezes o grandioso vem do simples. Tem uma história muito interessante na Bíblia, que é a história de Naamã, um soldado, um capitão da Síria, de um exército da Síria, só que ele era leproso. E ele teve essa lepra, e aí a serva da mulher dele, que era uma menininha de Israel, falou assim, se ele pudesse ir para falar com o profeta que mora em Samaria, ele ia ficar bem. Então, o general vai e fala com o rei da Síria e ele dá uma carta do rei da Síria. O rei da Síria escreve uma carta para ele e manda ele para o rei de Israel, falando, vai e cura meu servo. Percebe bem, falaram que era o profeta. A menina disse que era o profeta que podia curar ele. Ele pega e manda o cara para o rei. Na hora que chegou lá, leu a carta e falou assim, meu Deus, ele está procurando motivo para romper comigo. Acaso posso eu falar por Deus e falar para a doença, sai? Posso eu dar a vida e tirar ela? Então, Eliseu, sabendo que o rei tinha se indignado dessa forma, a indignação deles era rasgar as vestes, né? Sabendo o rei que ele tinha rasgado as vestes, ele falou assim, faz o seguinte, manda ele ir lá na minha casa. E ele vai saber que existe profeta na terra de Israel. Quando Naamã chegou na casa de Eliseu, ele mandou um mensageiro. Tipo assim, ele nem foi lá para dar essa importância, porque Naamã estava se achando muito importante. Ele se achava digno de ser curado. Então ele pega e manda por meio do servo falar o seguinte, ele mandou você ir... Ele mandou você ir se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fica indignado por duas coisas. Primeiro, ele fala, eu achei que ele ia sair e me receber. Ia pôr a mão em mim e ia me curar. Ele queria dizer o jeito que a obra tinha que ser feita. E outro ele falou, por acaso Abanar e Fafar, rios de Damasco, não são melhores do que qualquer água que tem em Israel? Por que não me mandou eu me lavar lá para ficar curado? Porque o ponto não era esse. O Rio Jordão é um rio lamacento. Ele é um rio sujo. Não é sujo que não dá para beber. Ele é um rio sujo. Ele é escuro, são água escura. Em alguns pontos a água é salgada demais. Ela é saloba demais. Mas esse era o ponto. Esse era o ponto para curar a lepra dele. A questão foi que ele se revoltou e virou para ir embora. E os seus servos disseram o seguinte, meu pai, se te houvesse dito o profeta para fazer alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que te apenas disse, lava-te e ficarás limpo. Essa é a questão. Como nós vimos no causa e efeito, que foi o clique 151, a gente percebe que nós acabamos tendo essa noção de que sempre tem uma causa e um efeito, e isso traz a questão do problema da simultaneidade da sequência, que são quando nós achamos que coisas causaram certas coisas que não são, na verdade, aquilo. Então acaba tendo alguma coisa na nossa cabeça que diz o seguinte, que uma coisa grandiosa, um resultado grandioso, sempre vem de um feito muito grandioso. Na verdade vem, mas nós esquecemos de uma coisa. Ele vem de fazer várias vezes coisas pequenininhas. E a soma disso são coisas grandiosas. Como, por exemplo, ele não disse se lava uma vez. Ele disse se lava 7. 7 vezes. Não é um dia que você acorda e vai para a academia que você vai ficar magro ou vai ficar musculoso. Não é com um dia de dieta que você vai entrar no corpo que você quer. Não é com um dia de trabalho que vai vir todo o dinheiro. Não é com um dia de estudo que vai vir toda a inteligência. Não é com um dia de oração que vai vir toda a sua espiritualidade. Essas coisinhas são pequenas, mas elas são feitas várias e várias e várias e várias e várias vezes. O fazer várias vezes é o que faz as coisas pequenininhas se tornarem grandes.
Então a gente fica esperando para realizar aquele grande feito na nossa vida, aquele grande feito que vai fazer a nossa inteligência ir lá para as alturas, que vai fazer a nossa espiritualidade ir lá para as alturas, que vai fazer o nosso corpo chegar no peso ideal, seja aumentando ou diminuindo o seu peso, que vai fazer a nossa vida profissional chegar lá no reconhecimento, no mérito total em apenas um único dia. Isso a gente se recusa de fazer as coisas pequenas várias vezes. Bem, esse foi o clique de hoje. Espero que você procure aquela coisinha pequena que vai fazer você chegar no resultado grandioso que você tanto espera. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Tá no YouTube, se inscreve no canal, Facebook, curte a fanpage no Insta, segue o perfil. Até o clique de amanhã.